Professor, começo por si. Esta nova indicação de que Trump estará disposto a juntar à mesa as três delegações, neste caso a delegação norte-americana, a russa e a ucraniana, fará sentido depois de facto de estarmos aqui num impasse nestas negociações? Sim, bom dia, antes de mais, para todos. Eu penso que sim, porque normalmente neste tipo de negociações internacionais, quando há um mediador, ele tenta, no fundo, aproximar as partes. E há diversas maneiras de o fazer. Uma delas é através do estabelecimento de medidas de confiança. E, obviamente, que juntar as duas partes à mesma mesa contribui significativamente para isso. Porque repare que, até agora, há uma enorme desconfiança, uma enorme, se quiser, até acrimónia entre as duas partes. De tal modo que eles não se encontram frente a frente. O que tem havido exatamente, tem havido no fundo, o mediador encontra-se com um e depois encontra-se com outro, sem que estes, no fundo, fiquem face a face. E, portanto, a ideia é avançar. E avançar no sentido de, precisamente, tentar fazer com que haja uma aproximação das partes, o que não é fácil, dadas as posições irredutíveis, no fundo, que cada um traz para cima da mesa, mas, enfim, é uma técnica negocial que esperemos que dê certo e que se avance enfim, significativamente, num processo que se tem arrastado, enfim, digamos, durante bastante tempo. E reparem, ainda por cima é em dois continentes, porque agora estamos em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos da América, depois passamos para a Europa. Eu quase que diria que um dia gostava de ter as milhas que os negociadores têm, enfim, em termos de andar de um lado para o outro, e, portanto, obviamente que há necessidade de haver esta aproximação. E, portanto, esta é uma dessas medidas e vamos ver se dá certo. Esta é uma vontade, pelo menos, do Presidente dos Estados Unidos, que fez questão de o dizer a Volodymyr Zelensky. Poderá haver resistência por parte de quem? Da Rússia, essencialmente? Bom dia, muito obrigado pelo convite, também vos cumprimento. Poderá haver resistência, mas depende do nível dessa delegação. Porque ucranianos e russos até já se encontraram. Temos, por exemplo, as situações de Istambul, em que delegações russas e ucranianas tiveram cara a cara. Depois podemos disputar o nível decisorial que essas delegações teriam, que ainda assim possibilitaram, mesmo da última vez, uma troca de prisioneiros que na altura foi vista como o recomeço de uma relação que podia gerar a confiança necessária para encetar novas conversações e, se calhar, a um nível mais elevado. Aliás, alguns de nós até na altura dissemos que, bom, isto poderá ser apenas uma fase e depois haverá reuniões a um nível cada vez mais elevado. Ora, não foi isso que aconteceu, pelo contrário, sentimos este arrastar. Trump sempre tentou envolver e ter estas reuniões mais tripartidas. Até porque, se calhar, ele tem a tentação de vir a sair de todo das negociações. Ele gostaria de, se calhar, deixar europeus ou até mesmo só ucranianos a falar com russos. Aquilo que notamos é que depois torna-se mais difícil prosseguir porque as posições ainda são muito diferentes, não é? E todos vão dizer que a conversa foi muito construtiva, foi agora mesmo o Kirill Dmitriev, a primeira coisa que disse é que as conversas estão muito construtivas, o que, enfim, faz, mais uma vez, vão no sentido daquilo que tem sido dito, de que haver muitos progressos. As palavras são sempre muito generosas, as intenções também, todos querem a paz e todos dizem que querem a paz, mas ninguém que nos diz que quer a paz diz-nos quem é que tem que ceder o quê. E Trump, neste momento, junta aos três, o que significa que ainda a Ucrânia vai ter direito a falar. É muito importante que tenha, não haverá uma paz verdadeira se não de outro sentido, mas o acordo de paz parece estar, de facto, ainda muito difícil. E, entretanto, houve aqui um novo dado, até porque o presidente russo admite agora dialogar com Emmanuel Macron e que nos próximos dias vai ser decidido como é que este encontro poderá ser feito. Porquê escolher Emmanuel Macron? É porque será também aqui um dos líderes desta coligação de esforços, a parte também da Alemanha e do Reino Unido? Sim, sem dúvida. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque essa é uma questão fundamental que passou um bocadinho despercebida, que foi o discurso de Emmanuel Macron, agora no final do Conselho Europeu, que acabou ontem,
na quinta-feira, e onde ele disse que tinha que se começar eventualmente a pensar em falar diretamente com os russos. E de facto disse o óbvio, mas ainda bem que teve coragem exatamente de o fazer. Porque, repare, a União Europeia queixa-se sistematicamente de ser arredada das negociações e ficar à porta, aliás, como temos visto nas últimas situações. E, portanto, se quer, de facto, ter algum papel construtivo nestas negociações, tem que falar com uma das partes. Quer dizer, não é possível pensar-se que só fala com uma e com a outra não fala e ostraciza completamente a outra. E, portanto, Emmanuel Macron abriu essa porta, repito outra vez, de uma forma muito positiva e, portanto, é ele que, de facto, que é alguém que tem uma maior flexibilidade. Repare, se lembrar, foi ele também o último a falar com Putin, ainda antes da guerra começar. Ele foi a Moscovo, diretamente, aquela célebre reunião com uma mesa gigantesca em que ele estava numa ponta e Putin na outra, em que tentou evitar o início da guerra. De facto, não conseguiu, mas de facto foi ele o último a falar com Putin. E, portanto, agora, se for ele o primeiro, depois de tudo isto, obviamente que, no fundo, continua o esforço que ele já tinha iniciado, que segurou, como é evidente, mas que ele agora pode reabrir portas e, portanto, eu penso que isto é um sinal muito positivo. Até lhe digo mais, é dos sinais mais positivos que tenho visto, digamos assim, recentemente, relativamente ao avanço das negociações. Professor, e o que é que podemos antecipar deste possível encontro, ou hipotético, até porque não há ainda qualquer confirmação, mas a acontecer? A importância de juntar na mesma mesa Emmanuel Macron e também Vladimir Putin. É importante, até porque Macron mudou ao longo da guerra a sua leitura e maneira de estar num sentido importante. Ele não só lidera muitas vezes esta coligação dos predispostos, tal como Keir Starmer, em igualdade, mas muitas vezes tem sido até mais vocal na possibilidade de haver tropas europeias, começou a dar ideias que até são bastante mais contundentes em relação à Federação Russa e, portanto, também é interessante estender essa possibilidade de falar, e falar em relações internacionais é sempre mostrar um bocadinho de respeito e a possibilidade de articular posições, e é importante que não se quebrem pontos nem sequer com a Rússia. Mas Macron poderá recuar com o envio de tropas para a Ucrânia depois da guerra? Depende a troco de quê? Eu creio que todos podemos recuar em muitas das pretensões, mesmo se calhar a Ucrânia também pode deixar cair a pretensão sobre as zonas já ocupadas. Pode não ter mais a sua pretensão de se juntar ou à família europeia, ou neste caso à NATO, que é uma questão um bocadinho mais premente. Mas é preciso que haja uma promessa, ou mais do que uma promessa, tem que haver tratados sólidos que impossibilitem a Rússia de continuar a avançar no território da Ucrânia e que já agora permitam a total autonomia, independência e soberania no futuro. Ora, portanto, a negociação é isso mesmo, e sabemos que Putin, por vezes, não é a pessoa mais coerente com os tratados que firmou no passado. Tivemos as situações de Minsk, e é certo que Zelensky vai querer evitar um Minsk 3, ou seja, no fundo, dar uma certa possibilidade das zonas ficarem separatistas e mais autónomas, mas depois esse tratado também acaba por não foi respeitado de maneira nenhuma. Mas voltando a Macron, ele incitou agora também as negociações, também foi falar com Xi à China. Portanto, está aqui numa maneira de ver em que está a tentar aliançar os seus toda a sua influência e tentar ter uma perspectiva um bocadinho diferente. Por um lado, dura sobre o Kremlin, por outro, falar. Pode ser uma mistura importante nesta altura, porque nós também temos que mostrar sermos contundentes com a Rússia, que percebe muito mais a linguagem da força do que provavelmente dos tratados. E disso Macron, se calhar, falhou ao início e está a corrigir agora, porque esta guerra tem que impor custos à Rússia, a quem ataca, porque senão a Rússia vai continuar a ter benefícios apenas, ou seja, continuar a avançar e ter uma projeção mundial, estar a ser revista como sendo uma das principais potências no mundo. Portanto, está a conseguir granjear essa posição nova na geopolítica e, enquanto assim for, parece que não tem muito a perder com esta guerra, até porque não valoriza assim tanto as vidas daqueles que vai perdendo na linha da frente. Professor, ontem também Volodymyr Zelensky
revelou quais é que são neste momento os 3 pontos de maior crispação e enumerou-os. Referiu-se ao nível dos territórios da Ucrânia, como já sabemos. Falou também sobre a central nuclear de Zaporíjia e o dinheiro para a reconstrução do país no pós-guerra. Ora, antevendo e tendo em conta que Volodymyr Zelensky está a abrir o jogo com os 3 pontos chamadas linhas vermelhas e que estão de facto também aqui a gerar mais discórdia, como é que podemos interpretar estes 3 pontos? Não só para a Ucrânia, mas também para a Rússia, ao ouvir as palavras de Zelensky. Claro, é preciso desde já referir que as linhas vermelhas têm mudado, não é? A entrada da NATO era uma linha vermelha, deixou de ser. A irredutibilidade de cedência de qualquer território, inclusive a Crimeia, também deixou de ser. E, portanto, há aqui avanços que, aliás, têm que saudar. Agora, relativamente a essas 3 questões, é evidente que, neste momento, penso que já está mais que assente que os territórios que a Rússia ocupa na linha da frente neste momento ficarão eventualmente debaixo da sua alçada. Resta agora aqui os 14%, estamos a falar de 14% do resto do Donbass que a Rússia não conseguiu conquistar ainda e que tem sido um foco enorme de resistência por parte das forças ucranianas, e estes, obviamente, não querem ceder esses 14%, repito outra vez, esses 14%, porque acham que, de facto, digamos, é uma zona que é altamente fortificada e, portanto, poderá ser fundamental no dia da manhã para evitar até novos avanços da Rússia. E, portanto, isso tem que ser decidido de alguma maneira. Já houve propostas até mirabolantes relativamente a transformar esses 14% que faltam numa zona de comércio livre, numa zona económica, enfim, um conjunto significativo de situações, mas enfim, tudo isso terá que ser trabalhado. Relativamente à questão da reconstrução da Ucrânia, há aqui uma questão que eu tenho que referir, que é esta. Toda a gente está a contar muito que a Rússia, no final, vai pagar um conjunto significativo de indemnizações, até esta questão agora dos ativos russos tem em conta isso. Mas nós não sabemos se isso vai acontecer. Nós não sabemos exatamente quais vão ser, digamos assim, as cláusulas do Tratado de Paz que vier a ser estabelecido. E eu gostaria de relembrar que normalmente quem paga indemnizações é o país que perde. Aliás, não preciso de voltar aqui atrás na história para sabermos isso. A Finlândia pagou indemnizações à União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha pagou indemnizações à França no final da Primeira Guerra Mundial. Não me lembro que tenham sido os vencedores a pagar indemnizações. E, portanto, nós estamos a contar com algo que não sabemos de todo se vai acontecer. E, portanto, obviamente que, mesmo esta questão dos ativos russos, não podemos dar como garantido que a Rússia vai pagar o que quer que seja. Isso tudo dependerá, repito outra vez, das cláusulas que vierem a ser acordadas no Tratado de Paz. E nós não sabemos quais são elas. Há aqui também outro ponto que está a gerar a discórdia entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, que tem a ver com as eleições na Ucrânia, até porque há aqui a ideia de que Moscovo quer, de certa forma, limitar o decurso das eleições a acontecer. Claro que ainda é um cenário improvável nesta altura, mas pelo menos há essa intenção. A Ucrânia diz que quem está fora dos territórios ucranianos pode votar de forma online, mas a Rússia diz que os territórios ocupados já pelas tropas russas, nesses territórios não haverá eleições. Essa questão é uma questão política muito importante e que tem que ser gerida e vista com todo o cuidado. É natural que a situação de guerra, neste caso na Ucrânia, tenha diminuído e restringido direitos políticos. E mesmo a nível constitucional, sabemos que há as cláusulas, não é? Estamos em lei marcial e, portanto, houve este prolongamento dos mandatos desde 2019, quer da Rada, quer do Presidente, que continua legítimo à luz da Constituição. E muitas vezes aquilo que se diz é que estamos numa situação em que seria impossível, até à luz da Constituição, proceder a um referendo sobre o próprio território. Ou seja, até a própria Constituição teria que ser mexida para possibilitar um referendo com essa natureza. Porque a integridade territorial da Ucrânia é aquela que foi determinada no final da União Soviética e, portanto, são as fronteiras que são. Ora, é natural que Zelensky tenha, nesta fase, pressionado, quer por Putin, mas também pelos Estados Unidos, e em nome de uma maior transparência, legitimidade e democracia, encontrado uma maneira de possibilitar eleições que
podem ser, em primeira instância, até de alteração constitucional, mas teremos que ser sempre muito prudentes, porque estamos a falar de um conjunto de leis base que também não devem ser mudadas casuisticamente e a partir de um momento sob pressão em que não se sabe até que ponto é que haveria possibilidades de termos um ambiente político para uma campanha aberta e para perceber aquilo que está em causa. E os ucranianos poderiam ir contra, por exemplo, deixar que esses territórios anexados passassem para uma potência ocupante e, no entanto, a potência ocupante está lá de facto. Também a questão presidencial, até que ponto é que haveria condições para termos um debate político que provavelmente Zelensky poderia vir a não ser candidato. Até muitas vezes os líderes em guerra ficam muito desgastados e é natural que as pessoas não os venham a ver como sendo o futuro de uma paz e de uma paz articulada. Portanto, estamos aqui com muitas incógnitas a juntar-se online, portanto, a possibilidade de termos um voto mais desmaterializado, sabendo que a Rússia está perita em guerra híbrida. E podemos também interferir nas votações, porque sabemos que ao longo também de votações, claro, em vários países europeus, tem existido alguma interferência, claro, por parte da Rússia nos resultados. Poderá também acontecer na Ucrânia, muito rapidamente, para terminar? Pode, repare, dou-lhe só um exemplo que aconteceu na Roménia muito recentemente. Houve uma primeira fase das eleições que foi anulada precisamente com o argumento de que a Rússia tinha manipulado, digamos assim, o TikTok, concretamente, e, portanto, tinha havido uma interferência ilegítima de um ator estrangeiro e isso levou à anulação literal da primeira fase das eleições. E isso na Roménia. Agora, repara o que é que seria na Ucrânia se eventualmente isso viesse a acontecer.